No início do século XIX, o general francês Napoleão Bonaparte tornou-se um dos líderes mais poderosos da Europa. Sua fama percorreu o mundo e permanece ainda em nossos dias. Seu túmulo é visitado por quase 1 milhão de pessoas por ano. Para muitos franceses, Napoleão foi o governante mais bem-sucedido da história da França. No entanto, não é pequena a herança negativa da era napoleônica. Muito dessa negatividade se dá devido à enorme quantidade de franceses que morreram em função das guerras que devastaram a Europa. A ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder foi consequência direta da crise ocorrida na França no final do século XVIII. Naquele momento, havia a busca por um regime de liberdade política e igualdade de direitos. Coube a Napoleão a tarefa de consolidar internamente e difundir externamente algumas das principais conquistas da Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte nasceu na Córcega, no dia 15 de agosto de 1769, e foi o segundo de 8 filhos do advogado Carlo Maria Bonaparte e de Maria Letícia Ramolino. Em 1784, Napoleão entrou para a Escola Militar de Paris, onde estudou para se tornar oficial de artilharia. Ao se formar, Napoleão se tornou o segundo tenente do Regimento de Artilharia de La Ferrée. Fiel à monarquia e à disciplina militar, inicialmente se posicionou contra a Revolução Francesa. No entanto, logo mudou de lado, entrando para o Clube Jacobino, grupo político de maior evidência no final de 1791. Em 1794, a reação dos moderados acabou com o grupo. Napoleão, já na patente de general de brigada, obtida no ano anterior na defesa de Toulon, não escapou da prisão, que durou só 15 dias. Em 1795, é nomeado comandante do exército francês, quando derrota os revoltosos partidários da monarquia. Nessa época, conhece Joséphine de Beauharnais, viúva de um nobre guilhotinado na Revolução e mãe de 2 filhos. Casam-se no dia 9 de março de 1796. 2 dias depois, parte para campanhas vitoriosas na Itália e Áustria, retornando a Paris, aplaudido pela multidão. Em seguida vai para o Egito, que é tomado numa rápida campanha. Volta a Paris em 1799 e encontra a França ameaçada por uma guerra civil. Napoleão Bonaparte, aclamado pelo povo como herói nacional, no dia 9 de novembro de 1799, promoveu um golpe de Estado, o golpe do 18 de Brumário. Nesta data, ele derrubou o diretório, dissolveu a Assembleia e assumiu o governo, implantou o regime de consulado e foi nomeado primeiro cônsul. Em 1800, aprovou em plebiscito uma Constituição e em 1802 assinou a Paz de Amiens com a Inglaterra. Nesse período, fundou o Banco da França e organizou sua obra mais relevante, o Código Civil. Inspirado no direito romano, esse corpo de leis continua em sua essência em vigor até hoje. Vitorioso interna e externamente, recebe o título de cônsul vitalício. Por referendo, Napoleão Bonaparte se faz imperador, coroado pelo Papa Pio VII no dia 2 de dezembro de 1804. Torna-se Napoleão I, imperador da França. Estabelecido pelo Senado, em nome da República, o império seria exercido com a mão de ferro. Napoleão instituiu o Código Comercial e o Código Penal. O equilíbrio interno conquistado possibilitou a Napoleão pôr em prática seu plano principal: fazer da França a maior potência do continente. Várias vitórias se seguiram e deram ao imperador o controle de quase toda a Europa Central. Para enfraquecer a Inglaterra, Napoleão decretou o bloqueio continental, forçando os países europeus a fecharem os portos ao comércio inglês. Essa medida garantia a exclusividade da indústria francesa nos mercados da Europa. Em 1807 e 1808, Bonaparte invadiu primeiro a Espanha e depois Portugal. Com um exército que parecia imbatível, por volta de 1810, quase toda a Europa estava sob seu domínio, com exceção da Inglaterra. Nesse ano, já separado de Joséphine, casa-se com a arquiduquesa Maria Luísa, da Áustria, filha de Francisco II e irmã de Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I e primeira imperatriz do Brasil. Com a arquiduquesa Maria Luísa, Napoleão teve um filho, Napoleão II, que faleceu aos 21 anos. Em 1812,
os russos romperam o bloqueio contra a Inglaterra imposto por Napoleão. Napoleão invadiu a Rússia, em represália. Chegando a Moscou, ele encontrou a cidade incendiada pelos próprios russos. Porém, suas tropas não conseguiram resistir ao rigoroso inverno russo. Vencido pelo inverno, ele é obrigado a se retirar e voltar à França. Neste mesmo ano, a França foi invadida e Napoleão acabou renunciando ao poder em 1814, sendo exilado na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Em março de 1815, Napoleão foge e entra em Paris aplaudido pelo povo e pelas tropas, que estavam indignadas com a restauração da monarquia dos Bourbons. Por 100 dias, reassume o poder, mas é derrotado, desta vez definitivamente, na Batalha de Waterloo, pelos ingleses e seus aliados. As nações vitoriosas se reúnem no Congresso de Viena para redesenharem o mapa europeu. Napoleão fora levado como prisioneiro para a ilha de Santa Helena, na costa africana, onde morreu no dia 5 de maio de 1821. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco mais quem foi esse importante general estrategista Napoleão Bonaparte. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.